Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 10. Livro de Jó, capítulo de número 10. Nós vamos ler alguns versículos. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao nosso Deus pela onibenevolência, pela bondade de permitir que eu pudesse estar aqui essa noite contribuindo de alguma forma para o reino de Deus. Agradeço aqui a nossa igreja, ao nosso pastor presidente pela confiança, pastor Eduardo. Também quero externar a minha gratidão e todo o meu carinho da minha família, aos irmãos da Argentina. Nos receberam tão bem, mas eu acho que nem aguentam mais me ouvir, né? Me ouviram ontem e terça-feira tem mais. Amém? Aos missionários que me recebeu junto com a minha família tão bem, e tudo isso proporcionado pelo nosso pastor presidente, mas também pela pessoa do pastor Márcio. A minha gratidão é imensa, porque foi um tempo de crescimento, onde eu aprendi muitas coisas com os irmãos. Nós vamos para pregar e ministrar, mas nós saímos de lá ministrados pelas atitudes dos irmãos, pregando sem palavras. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu vou tocar em um assunto, e esse assunto, ele permeia as nossas vidas, não só a minha, mas também a sua. E sobre esse assunto nós sempre fazemos algumas perguntas, e geralmente nós não temos respostas. Então eu não sei como vai ser pregar sobre um assunto que às vezes nós não encontramos respostas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos auxiliar, e através da vida deste homem nós poderemos extrair algumas coisas, mesmo em meio ao sofrimento e ao mal. Versículo de número 2, diz o texto bíblico: pedirei a Deus, não me condenes, faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tem olhos de homem? Ou os vê tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano, para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa livrar da tua mão. Pode tomar o seu respectivo assento. Tem água? Por alguns anos procuraram descobrir a autoria do livro de Jó. Alguns comentaristas sugeriram ter sido escrito por Salomão, ou até mesmo por algum sábio do Oriente, como Eliú. A tradição rabínica entende que o livro de Jó foi escrito por Moisés, mas nós não temos essa definição ao certo quem é o autor do livro de Jó. A datação deste livro, há quem diga que é o livro mais antigo da Bíblia, mas os acontecimentos que ocorreram na vida deste homem e dessa família, eles estão inseridos naquilo que nós conhecemos como período patriarcal. Segundo os dispensacionalistas, ele é posterior à dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, e por fim o período patriarcal. Para que vocês entendam o que eu estou dizendo, o acontecimento da vida de Jó, ou da sua família, e o sofrimento, está inserido no tempo em que ocorreu a chamada de Abraão. O livro de Jó é um dos livros que sofre mais ataques pela teologia liberal. Os liberais vão dizer que Jó, ele é um homem fictício e que ele não existiu, ou talvez é um conto ou um folclore, a história de Jó. Mas a vida de Jó, ela é narrada pela boca de um profeta que atesta que esse personagem realmente ele existiu. Ezequiel capítulo 14, versos 14, Ezequiel capítulo 14, versos 20, atesta que Jó existiu. Quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, nós temos Tiago, no capítulo 5, versos 11, falando sobre a paciência de Jó. Mas há um tema central sobre este livro, e o tema é esse: por que o justo sofre? E esta pergunta, ela não está somente na sala teológica, mas ela também gravita sobre as mesas da filosofia. No século XVIII, um filósofo alemão chamado Leibniz, ele, numa tentativa racional e lógica, ele procurou entender a ideia em compatibilizar e harmonizar como pode um Deus bondoso, um Deus justo e um Deus onipotente
permitir que o mal venha coexistir em um mundo onde um Deus santo habita? Como pode um Deus bondoso e onipotente, atributos morais e naturais, incomunicáveis e comunicáveis, coexistir em um mundo onde um Deus de amor vê suas criaturas sofrerem? E quando vamos para o texto bíblico, há um homem que não era filósofo, aliás, estava malhando trigo no lagar. E em Juízes capítulo 6, versos 13, Gideão está no mesmo dilema. E Gideão questiona a teodiceia, ou seja, a justiça de Deus, perguntando a Deus, por que tudo isso nos sobreveio? Parafraseando aqui essa noite, o que Gideão estava dizendo era: como pode o Senhor, sendo um Deus bom, onipotente, soberano, permitir que o teu povo que o Senhor elegeu passe 7 anos escravizado na mão dos midianitas? Por que sofre o justo? Mas houve um profeta e um músico, que ele não viveu no período do cativeiro, mas Deus deu a ele uma visão no capítulo de número 1. E Abacuque, quando vê a visão, os caldeus invadindo Jerusalém, destruindo o templo, saqueando os utensílios, destruindo os muros de Jerusalém, as crianças sendo levadas para o cativeiro e as mulheres em um canibalismo comendo as crianças, em meio ao cativeiro babilônico. E Abacuque questiona a justiça de Deus. E no capítulo 1 ele está dizendo: porque o Senhor, sendo bom, o Senhor sendo santo, permite essas coisas acontecerem. Mas há um silêncio de Deus, e eu também amo esse silêncio essa noite. E no silêncio de Deus ele aprendeu a parar de questionar no capítulo de número 1, e ele vai para o capítulo de número 2. E no capítulo 2 ele sobe em uma torre de vigia. Ele percebe que questionar Deus em meio ao sofrimento, às agruras, não resolve. O que chama a atenção de Deus não é isso. Então ele ora e Deus vem falar com ele. Em meio ao sofrimento, à angústia, qual é a resposta de Deus para Abacuque? Talvez nós queríamos alguém essa noite, falando em línguas estranhas, vindo na sua direção, e pregando essa noite: Deus está te dando vitória. Tenho certeza que todos aqui estariam dando glória a Deus. O barulho estaria sendo esse essa noite. Mas a resposta de Deus a Abacuque não foi vitória. Não foi ninguém vendo um anjo com uma bandeja, uma chave de vitória. Deus veio e sussurrou em meio ao sofrimento aos ouvidos do profeta e disse: o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, pregador? É mesmo sem entender os porquês, ir para o capítulo 3 e começar a adorar. E qual a adoração de quem vive pela fé, mesmo sem ter resposta dos porquês? Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, não haja mantimento no campo e nem vaca nos currais, todavia, mesmo sem entender, eu exultarei com alegria, o Deus da minha salvação. Nós queremos também, em meio aos nossos arraiais, tentar encontrar uma resposta para o sofrimento. E alguns vão dizer, e é até mesmo bíblico, o sofrimento é pedagógico, porque a tribulação ela produz a paciência é experiência. Você só tem experiência se você for provado. Se você passar pelo sofrimento, a sua caminhada na fé não será mais superficial. Mas quando nós passamos por provações, eis que eu não te purifiquei como prata, mas te provei na fornalha da aflição. O sofrimento pode ser pedagógico, aprender lições em cima dele. Mas alguns vão dizer que o sofrimento é escatológico. Nós não entendemos o que está acontecendo no momento. Mas essa leve momentânea, se ela é leve, você aguenta. E se é momentânea, tem hora para começar. Mas Deus tem hora também para colocar um fim. Mas chegará um dia em que seremos recompensados pela fidelidade em meio ao sofrimento. Eu tenho uma boa notícia para te dar. E chegará o dia que não haverá mais sofrimento, nem dor, nem lágrimas, e nem enfermidade. Nós temos um outro pensamento acerca do sofrimento, que um Deus soberano, mesmo que você não entenda,
Ele pode extrair em meio ao mal o bem. Ou seja, Deus pode fazer brotar do meio do mal o bem. E José não entendia nada de filosofia ou teologia. Mas no capítulo 50, versos 20, em tudo que ele passou, ele olhou para trás e disse: Deus tornou o mal em bem. O que José estava dizendo é: Deus pode usar o meu e o seu sofrimento para fazer brotar dentro dele um propósito ainda maior que você desconhece. Mas a pergunta não é o sofrimento depois que ele entrou no mundo, mas qual a origem do mal? Será que foi Deus que decretou? Ou Deus é a causa do mal? Não. Deus não pode ter ele criado o mal. Se Deus cria o mal, isso mancha o caráter justo e santo de Deus. E os textos bíblicos apontam que Deus não criou o mal, mas tudo que Deus criou é perfeito e bom. Deuteronômio 32, versos 4, as suas obras são perfeitas. Eclesiastes 7, 29, o texto nos descreve que ele criou o homem justo ou reto, dependendo da sua tradução. Em 1 João 1,5, nele não há trevas, porque nele habita a luz. Abacuque capítulo 1, versos 13, os seus olhos são tão santos que ele não pode contemplar o mal. Em Gênesis 1:31, depois que Deus criou tudo, ele avaliou a criação dizendo: Tov meod, tudo que Deus criou é muito bom. Se Deus não criou o mal, então como o mal surgiu no mundo? Deus, ele tinha a disponibilidade de mundos possíveis, e não sabemos o porquê, de forma desconhecida, ele escolheu este mundo para criar. E ele criou este mundo com criaturas livres. E se há liberdade, há possibilidade. Eu não vim para fazer barulho, eu vim para você pensar. Ele criou então a liberdade. Se tem liberdade atrelada a ela, tem a possibilidade. Deus não criou o mal, mas ele criou a possibilidade. E porque Deus criou criaturas livres, ainda que limitada, porque Deus não queria que você adorasse essa noite obrigatoriamente. Ele não queria que você levantasse a tua mão para adorar porque o pregador grita ou pede. O que ele está dizendo é: eu criei o ser humano livre, com possibilidade essa noite, para adorar ou não adorar. O mal é impotencial, ele pode vir a existir, mas ele ainda não é. Mas Deus criou criaturas livres e perfeitas, mas o mau uso da liberdade fez com que o mal entrasse no mundo. E agora o mal entra no mundo e nós temos que lidar com ele. Deus não foi pego de surpresa. E no final de todas as coisas, há um bem maior para nossas vidas. Esse caos do mal está dentro de um cenário. Qual é o cenário? O cenário fica ao sul de Edom e ao norte da Arábia. O palco do sofrimento é este. Mas a batalha não vai ser travada em um lugar geográfico ou físico. A batalha vai ser travada na vida de um homem. A vida de Jó se torna um campo de batalha, onde Deus e Satanás irão travar uma batalha, e a questão da batalha é: Deus é digno de ser adorado pelo homem? E esse homem se chama Jó, que em hebraico significa odiado. Ele não é odiado por Deus, ele é odiado por Satanás. E eu entendo por que Jó é odiado, porque a Bíblia dá 4 descrições sobre a sua personalidade. Primeiro, ele é íntegro. A palavra tan em hebraico para íntegro é algo ou aquilo que é saudável. O caráter de Jó não tem mazelas, ele é saudável. A palavra em hebraico tan, íntegro, nos remete, nos revela algo preenchido, completo e perfeito. No caráter de Jó não falta nada. Jó, ele é perfeito, ele é íntegro. E a segunda descrição, ele é reto. A palavra reto é estar em pé. Estar em pé, estar na condição e na posição de servir e ouvir Deus.
Além de íntegro e reto, Jó, ele consegue se desviar do mal. E só se desvia do mal quem é temente como Jó. Ele é sábio, mas o princípio de sua sabedoria é o temor a Deus. E Jó se desvia do mal, e é necessário se desviar do mal. 1 Tessalonicenses 5:22, fugir da aparência do mal. Não é o mal materializado, mas só a aparência do mal já é necessário para nós fugirmos dela. Temos que fugir dos maus pensamentos. Por isso Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, versos 8. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Porque se você pensa nas coisas do céu, você foge da aparência do mal. Salmos 1, versos 1, bem-aventurado o varão que não anda no caminho ou no conselho dos ímpios. Se você foge da aparência do mal e tem bons pensamentos, só tem um caminho para você seguir, e é o caminho que te leva à eternidade. Mas observe que Satanás não atacou Jó, porque ele era íntegro, reto, justo e tinha habilidade extraordinária para se afastar do mal. Satanás o odeia, mas não o ataca. Quando Satanás vai atacar Jó? Quando os filhos de Jó provavelmente comemoravam aniversários. Quando eles saíam, o texto descreve, Jó oferecia holocaustos a Deus, pensando, quem sabe o meu filho pecou ou blasfemou contra Deus. A palavra holocausto, olá, significa degrau, escada, subida, entenda. Jó, ele se aproxima de Deus. Vou repetir, Jó se aproxima de Deus. Quando os filhos de Jó saíam, Jó se colocava na posição de sacerdote dentro da sua casa. E é agora que Satanás vai atacar Jó. Satanás odiava Jó, mas o testemunho de Jó não fez Satanás o atacar. Jó, ele tinha 500 juntas de boi, era o maior latifundiário daquele tempo. 500 jumentas e não jumentos, porque jumenta dava leite, e o leite da jumenta era mais forte. E eles bebiam leite de jumenta, ele era o latifundiário, mas o laticínio pertencia a Jó. Mas ele tinha 3.000 camelos. 3.000 camelos faz com que Jó tenha o maior meio de transporte daquela época. Tinha também 7.000 ovelhas. A pele da ovelha era necessária para fazer tapetes com a lã, para palácios de reis árabes. Jó era um sheik naquele tempo, tinha uma indústria têxtil. Jó era um latifundiário, o laticínio pertencia a ele, o meio de transporte pertencia a ele. Mas Satanás não ataca você por quantos carros você tem. Satanás não quer saber quanto você tem de saldo na sua conta bancária. O que perturbou Satanás é saber que Jó é um sacerdote dentro de sua casa. O que Satanás quer derrubar não são suas finanças, porque para ele isso pouco importa. O que Satanás quer derrubar é o sacerdócio de Jó. Benei Ha Elohim, os anjos de Deus se apresentam diante de Deus. Satanás poderia se apresentar diante de Deus. Se ler Apocalipse 12, percebe que ele tinha esse acesso. Apesar disso, dar um acirrado debate. Mas ele se apresenta para falar com Deus e diz: Jó, a idoneidade de Jó, ela não é gratuita. Jó é movido por interesses, por isso ele te adora. Deus disse: de maneira nenhuma. Jó não me adora por aquilo que eu lhe dou. Jó me adora por aquilo que eu sou. Mas vamos fazer o seguinte. Tu disseste, depois de rodear a terra e se apresentar, Satanás, que eu cerquei Jó de bens, e por isso ele me adora. Faz o seguinte, eu tiro a cerca, entra na vida de Jó. Estive na convenção no final de semana passado, em Macapá, e conversando com um pastor, ele disse: esse rio Amazonas
ele sofre um efeito chamado pororoca. E o efeito pororoca, se você for dentro daquela ilha e beber a água, pastor, ela é doce. Mas se você for no mar, é salgada. Uma vez ou duas vezes no ano, o efeito pororoca, as águas do mar invadem a ilha e destrói tudo que tem na ilha. Deus disse a Satanás: eu vou tirar a cerca. Entra com o efeito pororoca na vida de Jó. Se você for na ilha depois do evento pororoca, não há mais nada na ilha, tudo é destruído. Mas se você pegar um copo de água e for lá depois de um dia e beber da água, pela lógica, ela está misturada, salgada e doce, mas quando você bebe, ela permanece doce. Eu vou explicar melhor. Pode entrar com efeito pororoca na vida de Jó, e Jó, sem saber, de repente vem um homem e diz: Jó, os sabeus invadiram as suas terras, levaram as 500 juntas de boi e as 500 jumentas, destruíram ao fio da espada os seus funcionários, e só eu escapei. Não deu tempo de Jó fazer a conta. Um outro mensageiro vem e diz: Jó, fogo de Deus. E não era de Deus, era de Satanás, porque tem muito fogo que a gente confunde. Fogo de Deus desceu do céu, Jó, consumiu os seus homens, mas consumiu também as tuas ovelhas. Quando Jó vai fazer a conta do gasto, porque isso ainda dá para você correr atrás, vem um mensageiro e diz: Jó, vem um vento dos 4 cantos e bateu nos 4 cantos da casa, e todos os seus filhos morreram, Jó. Quando diz que Jó se prostrou, ele não se prostrou como Jairo para adorar. Jó se lançou ao chão sem forças, e ele olhou para 3 lugares: para o passado, no saí do ventre da minha mãe. Mas ele olhou para o futuro: no voltarei. Mas quando ele olhou para dentro de si, ele não encontrou forças. Então ele olha ao céu, e quando ele olha ao céu, ele diz: o que eu quero dizer para você essa noite é que o efeito pororoca pode entrar na ilha, pode levar 500 juntas de boi, 500 jumentas, 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, mas o que vem do lado de fora não pode alterar a tua essência do lado de dentro. Em tudo isso, Jó adorou e disse: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós lemos Isaías 21 versos 10, Deus dizendo: eu debulho o meu trigo. E Jó 21 versos 18, palavras de Jó: quando o vento sopra, o ímpio é palha. Como eu sei se você é trigo? Porque nós estamos em meio ao joio. Mas o que separa o trigo do joio é um dos métodos, estou dizendo um dos, é quando o animal debulha o trigo. Quando o animal ele debulha o trigo, separa trigo de joio. As provações nos separam. Vou repetir: as provações nos fazem crescer. Só que em meio ao método de debulhar, o trigo tem uma casca, e a casca para nada serve. Quando o trigo é debulhado, a casca sai. Porque o que tem de valor no trigo não é o que está fora. Deuteronômio 8, eu te provei, ó Israel, para saber o que estava no teu coração. Será que Deus não sabe? Claro que Deus sabe. Deus está dizendo: quando eu te provo, ou quando debulha, eu sei quem és tu. E você sabe quem você é na provação e não na bênção. Só que João Batista vai dizer que a pá está na mão dele, e a eira é dele.
A eira é privada, tem um dono. Mas quando o boi debulha, a casca sai. Então tem casca, tem joio, tem trigo e tem sujeira. Joga sobre a peneira. No movimento da peneira, tem sujeira, tem casca, tem palha, tem joio e tem trigo. Eu não sei quem você é na hora do movimento. Fala para o teu irmão, cutuca, grita, dá glória. Não, no movimento está todo mundo misturado. Mas quando ele lança para cima e o vento sopra, só fica quem é trigo essa noite. Quando Jó perde tudo, só tem a sua esposa. E a mulher de Jó diz, Barek Elohim Ramut. Ela não diz amaldiçoa, como está na nossa tradução. No original ela disse, abençoa o teu Deus e morre. Nós temos duas opções agora no texto. Primeira delas, o copista jamais iria colocar uma palavra de blasfêmia ou maldição contra Deus. Então ele sugeriu em colocar abençoa. Ou de fato ela disse abençoa, mas de forma irônica. O que ela está dizendo é, você está dentro de um buraco agora. Sem seus filhos, sem riquezas, na provação, ainda vai manter a tua integridade? Mesmo desempregado, vai continuar vindo para o culto? Mesmo que os filhos saíram da casa do Senhor e estão no mundo, vai permanecer em oração? Mesmo que as coisas não andam bem até no teu casamento, vai jogar tudo para o alto e vai voltar? Ou veio fazer o último culto, adore a Deus, vai embora e acabou tudo? Coisa nenhuma. Jó disse, tu fala como uma louca mulher. Não dá mais para voltar. Se você chegou até aqui, saiba de algo. O Deus soberano que está sobre as nossas vidas, essa última página ainda, quem vai escrever é Ele. Jó passa por um momento difícil, porque ele vai escutar muitas vozes agora. Em meio às provações, quem nós escutamos? Primeiro veio a voz da esposa dizendo, larga tudo. Só que agora aparecem também os amigos de Jó. Tem 4 equívocos aqui em Jó. O primeiro equívoco é Satanás, que está equivocado achando que Jó só adora pelos bens. O segundo equívoco é o equívoco dos amigos de Jó, que acha que Jó está em pecado. O terceiro equívoco é da mulher de Jó. E pasme, Jó também se equivoca acerca daquilo que ele sabe sobre Deus. De repente aparecem 3 amigos, Elifaz ou Elifaz, como você queira, esse é o temanita. Aparece um outro amigo e esse é Bildade, o suíta. De repente aparece um terceiro amigo, e este é o Zofar. Então nós temos Elifaz, Bildade e Zofar. E de repente aparece o mais jovem, esse o Naamatita, chamado de Eliú. Percebe-se que a leitura de Jó se torna cansativa agora. Os amigos de Jó falam, Elifaz fala, Zofar fala, Bildade fala, Eliú fala, Jó fala. Aí repete de novo. Dá vontade de fechar o texto bíblico e ir para o final. Sabe qual é o nosso problema? Nós deixamos Bildade falar, Zofar falar, Eliú opinar. Todos falam. E Deus está esperando você deixar ele falar. Vou dizer de novo. Coloca no grupo do WhatsApp, coloca no Facebook, coloca no Instagram. E Deus está esperando você falar com Ele, para que Ele possa entrar na tua história e se revelar a ti.
O tempo está correndo e olha para o estado deplorável de Jó. Capítulo 1 de Jó, ele sofre o ataque. No capítulo 2 ele sofre o segundo ataque, porque se levou as riquezas, quem sabe ele pode começar de novo. Os filhos não têm mais como, mas quem sabe ter outros filhos. E Satanás se apresentou de novo e diz: pele por pele, eu quero tocar agora na saúde de Jó, porque assim ele vai deixar de adorar. Deus disse: então vai, porque Satanás não pode dar um passo se Deus não permitir. Não, você tem que dar um glória a Deus agora. Toda a tua história, potestades, principados, anjos bons ou maus, tudo está no controle de Deus. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Jó tem coceira, quebra cacos e coça. Porque no versículo 7 e 8 tem coceira, ele tem chagas, na sua tradução úlceras. Segundo a medicina e a ciência, furunculose. Perdeu a cartilagem e não tem mais unha, então quebra cacos e telhas para se coçar. Mas no capítulo 21, verso 6, o corpo de Jó está febril. Jó tem febre. Mas quando nós olhamos no capítulo de número 30, versículo de número 30... a pele de Jó está enegrecida. Mas no capítulo 19, versos 17, Jó tem mau hálito. Possivelmente os seus dentes se quebraram, se apodreceram. A sua esposa não consegue chegar perto dele. Os filhos de sua mãe, diz o texto, os seus irmãos o abandonaram. As crianças zombam de Jó. Jó está abandonado, ferido. Mas em meio às cinzas, Jó disse: amigos, compadeçam de mim, não me deixem, porque eu tenho uma certeza em meio a esse caos. Mesmo que a minha pele esteja se deteriorando, mesmo que minha pele esteja sendo consumida, a minha carne não irá apodrecer, sem que antes o Senhor se manifeste, porque o meu Redentor vive. O meu Redentor, Ele vive. E eu não vou descer ao Sheol, sem antes o Senhor se manifestar. Eu preciso encerrar. A vida de Jó, o livro de Jó não era para ter 42 capítulos. Quem sabe a vida de Jó teria 5 ou 6. O problema é que deixaram todo mundo falar. Só que no capítulo 10, a qual nós lemos, eu creio que você percebeu. O que Jó está falando é: Senhor, por que o Senhor não vem aqui? Jó pede um tribunal com Deus. Ele está dizendo: porque o Senhor não tem olhos de carne? Porque os seus dias não se tornam como os meus dias, para você entender o que eu estou passando? Parafraseando, Jó está dizendo: porque o Senhor não se faz carne e vem aqui? Quando Jó está sentado, ele avista um redemoinho, kahar em hebraico, proveniente de uma tempestade. Quando Jó vê um redemoinho, talvez ele lembre: quando o redemoinho veio desse jeito, eu perdi tudo. Mas eu tenho algo para te dizer, que não é o que me contaram. Eu já passei por isso em vida. Deus pode estar se manifestando para falar contigo, em meio à tempestade. Quando ele viu o redemoinho, no capítulo 38, ele ouve uma voz dizendo: Jó, tu queria falar comigo, Jó? Eu estou aqui, Jó. Só que eu não quero que você fale mais nada, porque você já falou demais, Jó. Mas eu tenho algumas perguntas para te fazer.
Não digo isso por soberba, quem me conhece sabe a graça que habita em mim. Após ler a Bíblia 26 vezes, eu li o livro de Jó 34 vezes e eu contei pergunta por pergunta. Deus fez 77 perguntas para Jó. E Jó colocou a mão nos lábios e disse: eu só lhe conhecia de ouvir. Eu não prego para agenda, irmão. Então eu vou falar o que Deus manda. Tem pessoas aqui que só conhecem a Deus de ouvir. Eu conheço Deus por aquilo que o pregador fala. Eu conheço Deus por aquilo que está escrito no louvor que nós cantamos. O que Jó está dizendo é: eu só te conhecia de forma superficial. Eu só lhe conhecia de ouvir. Mas em meio às provações, agora eu sei quem tu és. E eu sei de algo, isso tem que entrar no teu coração essa noite. Eu sei que tudo podes. Vou repetir: eu sei que tudo podes. Vou repetir a terceira vez para a galerinha em cima: eu sei que tudo podes. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Aleluia. Se você é superficial, não está sentindo nada. Mas se você sabe quem Ele é e que tudo Ele pode, já poderia estar adorando a Ele. Olhem para cá. Eu tenho uns 5 minutos. Deus falou: Jó, eu tenho algumas perguntas. Aonde tu estavas quando eu coloquei os fundamentos na terra? Você é barro e quer contender com o oleiro? Aonde tu estavas, Jó, quando eu criava o universo e os anjos, o exército dos céus me adoravam em júbilo? Antes da ciência descobrir a gravidade, Jó, aonde você estava? Ou você conhece a minha providência na criação, quando eu faço a terra estar suspendida em cima de um nada? Mas Hebreus 1:3 vai dizer que a tua palavra sustenta o universo. Se a palavra sustenta o universo, a palavra de Deus sustenta a tua casa essa noite, sustenta a tua vida essa noite. Ei, Jó, cadê o Elifaz ou Elifaz? Eu não sei. Deus falou: Elifaz. A ira de Deus se acendeu contra ele, porque o que tu falou, meu respeito, foi sem conhecimento. Mas vá agora e pegue 7 ovelhas e 7 cordeiros e leve a Jó, porque ele vai oferecer holocausto. Não sou movido a você repetir o a glória a Deus, mas repita comigo: holocausto. No capítulo 1, Satanás atacou Jó por causa do seu sacerdócio. No capítulo 42, Deus está mostrando para Satanás: o sacerdócio do meu servo ainda permanece de pé. Ele mantém o teu sacerdócio de pé essa noite.
O Jó não encontrou a resposta que ele queria de fato. Qual era a pergunta de Jó? Porque o Senhor não tem olhos de carne? Porque o Senhor não se faz homem e vem aqui? João vai responder a Jó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14: e Deus se fez carne, Jó, e habitou no meio de nós. E há uma batalha travada no corpo de Cristo. É o sofrimento e o castigo que nos traz a paz. O sofrimento, Jó, no corpo de Cristo nos trouxe a paz. Apocalipse 1:5 e 1:6: e com teu sangue nos fez reis e sacerdotes. Esse sangue de Cristo, a figura no suco da uva, é que nos tornou sacerdotes e reis. E só participa dessa mesa quem também olha para 3 tempos. Eu olho para o passado, em memória de mim, para o futuro até que Ele venha. Quando eu olho para mim, só consigo me examinar e entender que o que me faz participar é a graça que está em Ti. Para mim ir embora, Melquisedeque é rei de justiça, e Cristo é um rei de justiça. Melquisedeque é rei de Salém, antiga Jerusalém, só que Jesus é rei dos reis. Só que depois de Abraão vencer por Sodoma a favor de Ló, ele compareceu diante de Melquisedeque. Melquisedeque disse a ele: eu tenho algo para te entregar. Só que o rei de Sodoma diz: olha só, Abraão, eu tenho presentes para te dar de Sodoma. Ele disse: não quero. Quando você rejeita os presentes de Sodoma, o nosso sumo sacerdote te dá pão e vinho. Só participa do pão e do vinho quem rejeitou os presentes de Sodoma, e que através do sangue daquele que se fez carne e ressuscitou ao 3º dia, nós podemos desfrutar dessa comunhão. O teu sacerdócio permanece de pé.